vocês são empresas globais, representam empresas globais, e a gente, eu falo agora de Redilize, a gente tem um conhecimento aqui digamos, da estrutura do mercado aqui no Brasil. Então eu tenho vários transformadores relativamente pequenos e o papel do distribuidor aqui é muito importante, porque o distribuidor pequeno ele precisa racionalizar os seus gastos, os seus insumos, e a gente exerce um papel importante nisso. Por isso que a Redilize, com seus 30 anos aí, conseguiu um caminho bem legal. Aí eu pergunto, o que em relação aos outros lugares do mundo, como uma Ásia, como a Europa, os países desenvolvidos da Europa, nos Estados Unidos, como que é a indústria do compósito? Ela tem mais ou menos a mesma composição aqui no Brasil, ou a envergadura dos clientes é muito maior, o papel dos distribuidores é diferente do distribuidor local aqui? O que vocês têm a dizer? Falando em catalisador especificamente, não é diferente. Tá. A maior parte da nossa venda nos Estados Unidos, Europa e Ásia é via distribuição. Então nós estamos bastante concentrados em distribuição e justamente pela pulverização do mercado. No mercado você tem grandes players, que aí são atendidos diretamente, e aí vocês comentam se for diferente no segmento de cada um, mas então os grandes players são atendidos diretamente, mas o contingente, a massa de pequenos formuladores é muito grande. Então o que eu vejo que tem diferente é a quantidade de distribuidores que a gente tem é menor em outros países, o porte desses caras é muito grande. Entendi. Por conta do próprio tamanho do mercado. O segmento final do compósito ele é diferente, né? Não na parte de distribuição tem uma característica, acho que um pouco diferente da parte de peróxido, porque por exemplo, nos Estados Unidos o mercado náutico ele é gigante. O americano ele tem um barco no estacionamento dele, na casa dele. Sim. Ele põe atrás do carro, engata no carro e vai andar de barco. Tá. Barcos pequenos. Então assim, o mercado lá é muito grande. Você tem um desenvolvimento nos Estados Unidos e na Europa muito maior na parte de transportes, principalmente na parte de veículos, de carro, caminhonetes, e até em caminhão. Você tem cabines de caminhão que são feitas inteiras de material compósito e unidas com adesivo estrutural, né? O design dos caminhões americanos é um pouco diferente dos brasileiros. Tá. Então não existe essa internacionalização da utilização do compósito, por exemplo, para caminhão. É diferente. Cada região ela tem um costume. Em termos de processo, Handler App também domina em outros lugares também. Domina. Também. Você tem um desenvolvimento, por exemplo, desse SMC, que é essa parte de estamparia, principalmente esse mercado automotivo, muito maior do que aqui no Brasil. O Brasil está engatinhando ainda nesses processos de molde fechado. Também é proporcional ao tamanho dos mercados, né? Por exemplo, você comentou a parte da indústria automobilística. O mercado americano ele é também, muito talvez 10 vezes maior que o mercado brasileiro. Né? Mas a distribuição em si, lá fora, o que nós vemos nós falamos de empresas muito grandes. Né? Quando a gente olha, falando muito de América Latina, a gente vê muita empresa com atuação regional, né? Ou em um país, ou em alguns estados de algum país, em alguma região. Quando a gente fala principalmente de Europa, Estados Unidos e Canadá, América do Norte em si, nós falamos de empresas muito grandes que acabam tendo uma capilaridade muito grande porque estão no país todo ou numa região toda. Tá? Mas o cliente final ele acaba sendo o mesmo, né? O mesmo cara lá que vai lá comprar alguns quilos, ele também compra deles. Eu acho que também tem um pouco de... A visão do empreendedor é um pouco diferente, talvez por países mais ricos terem acesso ao capital de uma forma mais tranquila. Eu digo isso porque visitando, eu gosto muito de visitar meus clientes, não vou citar nomes aqui, mas um cliente montador de veículos me chamou porque tinha um problema ali na desmoldagem de um produto, enfim, aí eu fiz algumas sugestões que, entre aspas, são soluções tupiniquins, né? E aí, poxa, ele viu de bom grado, resolveu lá a questão e ele me disse, eu achei interessante, me pôs a pensar, né? Ele disse, sabe por quê? Nos outros, a gente tem investimentos fora, tem parceiros fora do Brasil, mas um carro montado fora do Brasil, a concepção é diferente.
você fabrica a montagem do carro, você não adapta o carro. O pensamento é diferente, sabe? Se você vai fazer uma viatura, as peças que vão adaptar a viatura, elas são literalmente fabricadas, com engenharia, com tudo. E aqui no Brasil você tem um pouquinho de isso, aquele jeitinho por conta de sair mais barato, tudo. Então acho que o Brasil talvez esteja virando um pouquinho a chave nesse sentido, né? O investimento com mais desenvoltura aqui pode estar acontecendo daqui para frente. Eu creio que tem um pouco disso também. Tem sim. Eu acredito que tem. O que nós enxergamos, e também muito na associação, é que as empresas, sim, elas estão cada vez mais procurando melhorar, ter mais conhecimento. Temos muito ainda o que aprender. Quando a gente fala, o Fábio citou alguns exemplos agora, e realmente, quando a gente vê o que é feito na Europa, em algumas aplicações nós estamos anos-luz para trás, infelizmente. Né? Então, realmente o que nós precisamos é de empresas, pessoas, profissionais, investidores que estejam dispostos a realmente acreditar nisso e fazer acontecer.